E uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre nós nos focalizarmos na alma e nos focalizarmos na energia única? Então, com a nossa imaginação, com a nossa mente, nós sabemos que temos um centro interno de consciência. Então, se nós canalizamos a atenção para lá, formamos a ponte com esse núcleo interior, nós estamos focalizando a alma, que é um certo núcleo nosso. Nós temos muitos núcleos em diferentes profundidades. A alma é o núcleo mais próximo da nossa mente atual. Então, nossa mente atual pode ir para a alma, que é o núcleo mais próximo. Agora, a energia única é o todo, é tudo que existe. Não existe nada fora da energia única. E nós também podemos estar concentrados nisso. Agora, estar concentrado na energia única é uma questão de nós já termos aprendido a sintetizar, a ver o quadro todo como uma coisa só. Então, existe a unidade. Então, a gente pode estar concentrado nisto. E isto facilita muito a harmonia em todos os planos, em todos os níveis. Se você está concentrado no único, se você está visando esta unidade, esta união, você vai se preparar mais especificamente para estar em harmonia com tudo, com todos. E não é todo mundo que está disposto e na hora de fazer isto. Mas há pessoas que querem sintetizar, principalmente aqueles que têm alma muito influenciada por essa energia presente nesta era, têm uma tendência para focalizar esta unidade. Agora, os outros precisam de ajuda para manter esta sintonia, para manter esta unidade, então focalizam a alma, focalizam o eu superior, que é ele mesmo no seu nível mais interno. E o que é um ser místico? Pergunta uma pessoa. Nós chamamos de místico um indivíduo que vive para se aproximar e se unir com a vida interior. Isto é um místico. Nós chamamos todo mundo de místico, mas não são, não. O místico é aquele que vive em função da vida interior. O misticismo é ele estar sempre diante desta vida interior e querendo vivê-la. E um místico, buscando essa vida interior, ele acaba fazendo com que os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos e as suas ações interagem, tudo na mesma direção, buscando a energia da alma. E nesse caso, no caso dos místicos, quando eles vão realizando essa interação entre sentimento, desejo, pensamento, ação, aí eles vão se tornando um canal para que a energia da alma possa fluir através deles, possa fluir e possa irradiar para o mundo. Agora, para nós desenvolvermos o nosso misticismo, nós precisamos não ter pressa. Não tem pressa para isto. Mesmo porque, quando nós pensamos em desenvolver esta união com a vida interior, ela, num certo sentido, já está acontecendo em nós. No nível profundo, ela já começa a acontecer. Porque ninguém teria a ideia de ser místico, não passaria na mente da pessoa isto, se não tivesse, num certo sentido, acontecendo lá no nível profundo dela. E como nós sabemos que isto é um resultado, não? De já estar acontecendo dentro de nós, nós aqui fora, no nosso nível consciente, não temos pressa alguma. Porque assim como aquilo existia lá dentro e nós não sabíamos, deixa que aquilo trabalhe, sem que a gente saiba o que está acontecendo, que é para aquilo trabalhar com mais liberdade, que é para as coisas acontecerem mais harmoniosamente.
E uma pessoa pergunta: quando uma pessoa que nós gostamos muito tem muito maus hábitos, e quando as nossas palavras não resolvem mais, o que devemos fazer? Bem, quando a gente vê que as palavras não resolvem, a gente passa a fazer um trabalho interior. Passa a entregar aquilo internamente à alma do indivíduo, à mônada do indivíduo, às hierarquias. A gente faz a entrega. A gente faz um trabalho silencioso, interno e oculto. Isso pode, em certos casos, agir muito mais rapidamente, atuando, ajudando o ser, do que a gente trabalhando explicitamente, trabalhando claramente. Porque quem está fora do caminho da harmonia, está fora do caminho porque está influenciado por forças involutivas. Então, se você começa a falar muito claro com a pessoa, as forças involutivas começam a reagir ainda mais, porque elas estão compreendendo onde você quer chegar. E as forças involutivas compreendem muito pouco dessas coisas. Então, se você faz um trabalho interno, elas não se dão conta, elas não percebem, e aí não atrapalham, não instigam o indivíduo a não evoluir. De forma que quanto mais oculto é o trabalho, mais livre ele acontece, porque aí as forças involutivas não se dão conta do trabalho que está sendo feito. Uma pessoa está falando em mediunidade espiritual. Se é possível realmente canalizar mensagens da hierarquia através de mediunidade. Vamos ver esse assunto de um ponto de vista mais amplo, porque é a personalidade que deseja, é a personalidade que quer, é a personalidade que quer fazer contato. Então vamos ver isto. Essa personalidade humana que quer as coisas é um conjunto de forças. Ela é um conjunto de recordações, de experiências passadas, de faculdades, de qualidades, de energias que vêm de diferentes níveis do ser. Tem energia psíquica, tem energia mental, tem energia astral, tem energia etérica física, tudo isto formando a personalidade. E essa personalidade, composta de tantas coisas, pode querer alguma coisa. Como ela é composta de tantas coisas, este desejo não é tão forte, porque ela, como personalidade, está toda dividida em todos esses níveis. Agora, quando todos esses componentes da personalidade começam a se integrar, isto é, quando nós queremos unir a nossa personalidade, quando nós começamos a trabalhar para pensarmos, sentirmos e fazermos coerentemente como estamos pensando, então a personalidade começa a se unir. E a personalidade, começando a se unir, ela fica muito mais forte. Então, uma personalidade que não é integrada tem força, tem poder, mas não tanto, felizmente. Porque se fossem personalidades integradas, ninguém poderia com elas. E fariam muito mal, não estando inspiradas pela alma. Então, que as personalidades não estejam integradas, isto é uma defesa, num certo sentido. É uma defesa para todos e também para a pessoa. Então, quando nós estamos trabalhando a unificação da personalidade, precisa também que a gente esteja trabalhando o próprio caráter, precisa que a gente esteja trabalhando o próprio temperamento, porque senão, se você integra toda a sua personalidade e tem um temperamento não equilibrado, aquilo vai ficar muito mais desequilibrado, se isto tudo vai se reunindo. Então é preciso
integrar isto tudo, é preciso estar concentrado naquilo que faz, naquilo que sente, mas ao mesmo tempo estar invocando a purificação, invocando a iluminação, invocando a inspiração do alto, do próprio ser, dos níveis mais altos. Quando nós conseguimos integrar esta personalidade, isto é, quando nós conseguimos alinhar o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, e tudo isso ser coerente, ser uma coisa só, não haver conflito entre essas três coisas, então quando a gente consegue integrar isto, começa a fluir a energia do núcleo seguinte, que é a energia da alma. E isso então chama-se a personalidade humana. E aqui não tem, por enquanto, nada de mediunidade espiritual. Porque através desta personalidade humana integrada, vai fluir a energia da alma. Nós teríamos que deixar um pouco de lado esta palavra mediunidade, porque isto é muito próprio de um certo plano de consciência. E nós estamos trabalhando pela unidade entre todos os planos, não só plano astral. De forma que estamos trabalhando a unidade em todos os planos. E a gente trabalha isto pensando, agindo e sentindo a mesma coisa, procurando unir tudo isto. É um trabalho sobre o caráter, é um trabalho sobre a consciência, é um trabalho sobre o próprio temperamento. O temperamento pode ser agitado, o temperamento pode ser mais emocional ou mais mental, pode ser mais ativo. E tudo isso, se o temperamento é mais isso ou mais aquilo, ele vai reforçar aquele nível da personalidade. Ele não vai juntar a personalidade. Então nós temos que ter cada movimento nosso, cada sentimento nosso, cada pensamento nosso observado, sob controle, porque aí isto vai se unindo. Quando isso está unido, nós sentimos uma necessidade de fazer um alinhamento maior, porque o alinhamento não é só este. Este é o primeiro alinhamento que nós fazemos, em nível de personalidade. Este é o primeiro alinhamento que nós fazemos, isto é, mente, emoção, ação física. Quando isso está bem feito, começa a fluir a energia da alma, então nós temos a personalidade integrada. O trabalho está longe de acabar. Então, quando a personalidade está integrada, aí começa um outro alinhamento. Esta personalidade integrada começa a querer se unir com o corpo da alma. Isto é em nível de personalidade. O corpo da alma, porque a alma tem um corpo. Assim como nós temos um corpo, a alma tem um corpo e a alma está lá dentro. Então, esta personalidade integrada procura se unir com o corpo da alma e essa personalidade integrada sente a presença deste corpo. Ela começa a sentir, começa a perceber isto. Não é uma coisa abstrata, não. Para a personalidade integrada. Se a personalidade está integrada, ela começa a sentir claramente o corpo da alma, a presença do corpo da alma, que está num outro nível, está no nível intuitivo, está lá no nível da alma. E aí ela começa a sentir a presença, a existência deste corpo da alma, e quando começa esta união, começa a sentir o corpo de luz. Então veja, primeiro é mente, emocional e ação física. Com isto integrado, começa personalidade integrada, corpo da alma e corpo de luz. Aí faz outra síntese, outro alinhamento. E a personalidade integrada, o corpo causal da alma e o corpo de luz, chama-se personalidade espiritual. A primeira é personalidade humana. Aqui, a personalidade humana integrada, mais o corpo da alma e mais o corpo de luz, isto é a personalidade espiritual. Se forma esta personalidade espiritual, o que começa a fluir por ela é a energia da mônada, a energia do espírito.
Então a energia do espírito não pode fluir pela personalidade humana. A personalidade humana primeiro tem que se integrar, tem que estar integrada. E aí ela vai fazendo a integração com o corpo da alma, com o corpo de luz. Então ela se transforma numa personalidade espiritual. E essa personalidade espiritual, totalmente integrada, isto é o veículo para a energia do espírito. Aí que a energia do espírito começa a fluir para cá. E é aí que começa a renovação da vida. De forma que aqueles que estão muito inspirados e aqueles que estão muito desejosos de transformar a vida, de transformar as coisas, de transformar o mundo, precisam primeiro se integrar. Então precisa primeiro integrar a personalidade humana, depois integra como personalidade espiritual, aí começa a vir uma energia realmente superior que tem o poder de transformar o mundo e a vida. Porque antes disto, nós tínhamos possibilidade sim de fazer grandes renovações, mas não de renovar a vida e nem de renovar o mundo naquilo que nós pensamos fazer. Agora, no nível que a gente trabalha, porque todos os que estão num caminho assim, todos os que estão reconhecendo essas coisas como seu trabalho, estão nesse caminho. E o plano, o foco do nosso trabalho a essa altura é integrar a mente. A mente. Porque é aí que começa a integrar a personalidade e que começa a fazer a ponte com a outra integração. E a mente se trabalha de uma forma muito clara. Isto é, você deve se exprimir de uma forma exata. Cuidado para não ser confuso. Então, se você se expressa, se você se exprime, você procure dizer claramente o que você quer dizer. Não fique com meias palavras, meias ideias, confundindo as coisas. Você tenha clareza, segundo o que você está pensando, tenha clareza e se expresse com clareza. Não só clareza, mas se expresse com ordem. Não adianta ser muito claro e se expressar desordenadamente. Isto não faz efeito de união. Então, é preciso se expressar com clareza, se expressar com ordem. Nós estamos aplicando palavras ou estamos aplicando pensamentos. Então, isso deve estar em ordem, deve estar ordenado. E nós temos que aprender a ordenar isto. Se você aprende a ordenar as palavras, você aprende também a ordenar os pensamentos. Os pensamentos acontecem como acréscimo à ordenação deles. Então, se você chega para o outro e faz blá 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 blá, seu pensamento é uma bola assim também, é igual. Sua cabeça é assim. Então, precisa que você ordene a sua forma de falar. E você vai ter o pensamento mais ordenado. Com a sua expressão ordenada e com o seu pensamento ordenado, você vai conseguir ser agudo. Agudo é uma qualidade também que nós teríamos que trabalhar. Ser agudo, isto é, ser preciso. Tocar o ponto que você tem que tocar. Porque se você não é agudo, você fica falando demais ou fica falando de menos. Você não é preciso. Então precisa aprender a ser agudo. O que você diz é aquilo que você queria dizer, que você precisava dizer. Então, se você é agudo, não tem como o outro não perceber. O outro pode dar as desculpas que não está percebendo porque você não é agudo. Você é desordenado, você é confuso, você não está alinhado. Então o outro pode dizer, eu não estou te entendendo. Mas se você é agudo, não tem como ele não te entender. Não tem como. E mesmo que ele não entenda totalmente, mentalmente, porque a mente dele não alcança, a tua agudez o perfura e põe lá dentro dele a energia que a sua alma está enviando.
Então precisa um trabalho para se chegar a isso. E quando você começa a se expressar de forma clara, exata, aguda, quando isto começa a prestar serviço, porque isso só pode ajudar o outro. Você com uma palavra pode colocar o outro em aprumo, com a energia de uma palavra, com a energia de uma expressão, com a energia de um toque. Você pode colocar o outro em pé, simbolicamente. Aí então você vai conseguindo se aprofundar nas coisas. Então você tem todos os elementos para se aprofundar. Você tem todos os elementos para compreender as coisas com profundidade, para ver as coisas com profundidade e assim por diante. E isso é construído com a intenção, mas não basta só a intenção. É com a intenção, com a dedicação e com a paciência. Porque precisa ter intenção, isto é, precisa saber o que quer. Se a nossa intenção não está dividida entre 1000 coisas, entre todo esse bric-a-brac deste mundo, não é? Se a nossa atenção não está toda partida para tudo isso, ou se a nossa intenção está numa meta, então isto tudo começa a se formar, isto tudo começa a ser construído. Então, isto é o trabalho sobre a personalidade. Isso é o trabalho que se faz sobre a personalidade. Agora, essas coisas iniciais e primárias, isto cabe a cada um. Cabe a cada um começar esse trabalho em si. Porque se ele não começa nas coisas básicas, não tem como se trabalhar a personalidade grupal. Então as pessoas observam que o grupo é isso, que o grupo é aquilo, porque não sabem trabalhar em grupo. Porque a personalidade grupal está ainda para ser alcançada. Mas não se pode construir uma personalidade grupal, isto é, não pode haver uma total coerência na ação, no pensamento, no sentimento de um grupo, enquanto a personalidade de cada um não estiver no caminho da integração. Não precisa que já esteja integrado, precisa que esteja no caminho da integração. Precisa que já haja um começo de integração, que é para virem certos impulsos de união grupal, certos impulsos de trabalho grupal. Aí vêm esses impulsos, e se existe um princípio de trabalho em cada um, isto faz efeito. Mas se não existe isto em cada um, no princípio, inútil você está fazendo trabalho grupal de integração se isto não acontece individualmente. Então, cada indivíduo não tem que estar totalmente preparado para isso e nem realizando isto perfeitamente. Mas cada indivíduo deve ter a intenção de fazer isto e deve ter a dedicação e a paciência para fazer isto. Então, equipes integradas, trabalho integrado, isto tudo não se faz assim com uma massa amorfa de pessoas e de seres. Preciso que cada um esteja fazendo isso em si, de forma que numa equipe integrada, num grupo integrado, tem que haver, em princípio, uma certa seleção, que é para que a gente possa aperfeiçoar isto. Grupo selecionado não são todos perfeitos, não. Grupo selecionado são aqueles elementos que têm a intenção de se integrarem no maior grau que eles possam conseguir. Senão, realmente, não tem aquela força para a manifestação em coisas maiores, em coisas de grupo ou em coisas do planeta. De forma que isso é um trabalho, não, que nós podemos propor, cada um se olhar, cada um se observar, cada um ver em que nível de integração ele está trabalhando, em que nível seu pensamento, seu sentimento, a sua ação física está unido, está integrado. Cada um observar bem isso, trabalhar bem isso, que é para o grupo ir se formando num bom nível de integração, passe a ser realmente de valor planetário, não se quer dizer.
Porque há certas coisas no planeta, certas situações planetárias, hoje, que só podem ser tratadas por equipes integradas. Mesmo um ser integrado, pouco ou nada pode fazer diante da situação planetária. Então, a equipe integrada é uma realidade desta época, a equipe integrada. Então, isto é muito atual, nós teríamos que cuidar desta semente, todos nós teríamos que trabalhar profundamente, porque isto é muito importante para o planeta neste momento. Uma equipe integrada faz muito mais do que indivíduos. E certas coisas precisam de equipe, mas equipe integrada, não é qualquer equipe, equipe só de etiqueta, realmente integrada. E uma pessoa está pedindo que a gente leia o pensamento do dia. O pensamento do dia diz: calar pode ser mais oportuno do que falar, a menos que dizer algo seja uma necessidade real e um instrumento de elevação. Este é um pensamento muito significativo para aqueles que estão trabalhando a integração da personalidade. Porque as palavras supérfluas, as palavras inúteis, não permitem um alinhamento superior da mente. Não permite aquilo que se chama de personalidade mental, que é esta mente controlada, alinhada, precisa, aguda, etc. De forma que calar, para quem está fazendo esse trabalho, é mais oportuno do que falar. A menos que a gente tenha algo a dizer, a menos que seja necessário a gente falar alguma coisa. Então tem um certo momento da vida, tem um certo estágio evolutivo que realmente calar é de ouro.